Nesta manhã nós queremos falar sobre o tema Um abismo chama outro abismo. É a palavra de Deus no capítulo 42 e o versículo 7 dos Salmos, que diz: E o Senhor enviou Natã a Davi, apresentando-se a ele, Davi disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará, escuta bem isso, igreja. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Fecha os teus olhos e peça a Deus que fale com você. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, que é, ó Deus, a única verdade que nos importa nesta manhã. Por isso, ó Deus, já agradecidos por este culto, por este tempo, já agradecidos, ó Deus, porque o Senhor tem recebido o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta, os nossos dízimos, ó Deus, a nossa comunhão, ó Deus, mas sabemos que o Senhor tem mais para nós. Por isso, ó Deus, que a tua palavra seja pregada e que ela possa mudar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Na série da Netflix, que se chama Acidente, é uma série mexicana da Netflix, que se chama Acidente, ou O Acidente, ou El Acidente, alguma coisa assim. Conta a história de Emiliano e Daniela. Emiliano e Daniela são uma família muito rica, muito próspera, empresários da cidade do México. Emiliano é empresário, Daniela é delegada da polícia na cidade do México. E Emiliano está para receber um telefonema, onde ele vai ser confirmado, digamos assim, um negócio de 40 milhões de dólares, e eles estão em uma festa, era aniversário do filhinho deles, e eles estão nesta festa. E a história se desenrola desta maneira, com Emiliano e Daniela, e mais alguns amigos, inclusive estava nessa festa também os outros 2 sócios de Emiliano. E as crianças vão brincar aqueles balões assim infláveis, sabe? Aquelas que ficam pulando, pula-pula, né? Vão brincar ali, e está naquela expectativa. Ele está atendendo todos os seus convidados e esperando o grande telefonema do grande negócio de sua vida. E de repente, alguém está preparando, colocando as estaquinhas e prendendo aquele inflável, né? E Daniela nota que faltava gelo e pede a Emiliano que vá comprar gelo. Emiliano não quer ir comprar gelo, então ele vai para o empregado dele e diz ao empregado para ir rapidamente comprar gelo. O empregado estava exatamente fixando as estacas. E de repente, o empregado, quando recebe a ordem de Emiliano para sair para comprar gelo, o empregado disse: Mas eu estou fazendo isso. E Emiliano diz: Não, deixa que eu faço. E ele então dá o dinheiro e o rapaz sai para comprar seu gelo. De repente, Emiliano vai fazer isso e entra o telefonema. Falando para ele
que o negócio seria fechado e era o negócio de sua vida. Emiliano fica tão feliz que ele corre para dentro onde estão seus outros 2 sócios e começam a comemorar. Começam a brindar e a comemorar o negócio. De repente, quando ele está comemorando, ele vê estava um dia de muito vento, de muita chuva, ele vê então o inflável voando pelos ares. E esse então é o acidente. E ali estava cheio de crianças, repleto de crianças. Então o filho de Emiliano e de Daniela, que estava no inflável, ele e outras 2 crianças morrem nesse acidente. E uma criancinha fica desaparecida. E a história se desenvolve aí. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque depois disso, depois você assiste a série, estou fazendo a propaganda da série mexicana, tá bom? Se você tem séries, irmãos, que são muito boas. Tem coisas na série que não dá para a gente ver, né? Tem coisas que você tem que passar rápido, né? Mas tem coisas que dá para ver. Então, se você se concentrar na história, e eu fiquei tão curioso com isso, porque eu não sabia, e eu fui pesquisar, e eu vi que acontecem muitos desses acidentes, porque a princípio eu achei uma coisa muito ridícula, né? Mas depois eu fui ver, acontecem muito desse tipo de acidente. Bom, Emiliano passa toda a série com problemas, porque ele sabe que a culpa foi dele. Porém, quando todos estão pensando que aconteceu simplesmente um acidente, um vídeo mostra que uma das estacas não estava presa, que é exatamente a estaca que faltava para Emiliano prendê-la, quando ele recebeu o tal telefonema e saiu correndo. Então Emiliano é culpado da morte de sua própria filho, né? No dia do aniversário do filho, e das outras crianças, e a série se desenrola nisso. Então ele não pode conviver com a culpa, porque a princípio, todas as pessoas culpam o empregado dele. O empregado vai preso, né? Depois ele é até morto na série, eles o matam na cadeia, e ele começa a poder não conseguia mais carregar com aquela culpa, de ver tudo aquilo que estava acontecendo. O pecado faz isso conosco. É por isso que nós estamos falando dentro de um abismo chama outro abismo, porque ele começou a esconder o seu pecado. E quanto mais ele escondia o seu pecado, mais as coisas pioravam. Quantas mentiras mais ele inventava, porque se tudo acontecesse, se ele revelasse, obviamente que o negócio ele perderia, porque o negócio era exatamente de uns americanos que iam construir um parque na cidade do México. Então ele perderia todos. Então ele começa a desenrolar aí. Então, me chamou muita atenção, porque a culpa que ele levava consigo, ele já não podia mais com aquilo. Até um dia que ele vê as coisas acontecendo, e ele então revela para o seu sócio o que tinha acontecido, que ele era o culpado, e aí a série se desenvolve. O texto que nós lemos é um texto que fala do pecado de Davi. E quando nós falamos que vamos falar sobre um abismo chama outro abismo, nós poderíamos também dizer que um pecado chama outro pecado. Uma mentira chama outra mentira. E é isto exatamente que aconteceu também com Davi. Um dos maiores pregadores de todos os tempos, na minha opinião, chamava Charles Spurgeon. Ele disse assim: devo resistir ao diabo e ele fugirá de mim. Mas as concupiscências da carne devo fugir, ou elas certamente me vencerão. É a mesma coisa que lermos a palavra de Deus em Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós resistimos ao diabo, ele foge. Não precisa de você fazer mais nada. Se você resiste, ele próprio foge de você. E no texto que nós lemos, estamos vendo exatamente o que aconteceu com Davi. Olha, irmãos, eu sei que não é fácil falar sobre pecado nas nossas igrejas hoje. Não é muito fácil. E nem se fala muito dentro das nossas igrejas hoje sobre o pecado. Mas eu venho de uma infância onde eu escutava o pecado ser atacado quase todos os domingos. Eu venho de um contexto cristão, onde a igreja era muito diferente da igreja de hoje. Muito diferente da igreja de hoje, né? E naquele tempo, tem muita coisa hoje que é melhor do que antes, tá bom? Mas tem muita coisa também que é pior do que antes.
E naquele tempo nós ouvíamos tudo isso, e ouvíamos o pecado ser atacado e atacado e atacado na igreja. Hoje em dia, a igreja da moda não está mais na moda falar sobre o pecado na igreja. E a igreja quer a moda, e isso não é muito bom. Então falar sobre o pecado não é algo tão comum, né? Mas nós queremos falar hoje sobre isto, porque eu quero pedir a sua atenção para que a palavra possa mexer com você a ponto de mudar a sua vida, amém? Quantos dizem amém? Se você está transitando nas vias do pecado, se você está transitando nas vias do pecado, né? Nós queremos falar para você hoje que você deve sair daí. Já seja se você já está na via do pecado, você já está aí com um pecadinho de estimação que você está passando a mão na cabeça dele, ou se você está pensando em entrar por esta via, que é a via do pecado, eu quero te dizer que esta é a via da condenação. Tira a sua paz, tira a sua alegria. Você viram hoje como o pastor Carlos está alegre hoje? Viram? É porque está bem com a consciência, com a alma e com o espírito. A pessoa que está transitando nas vias do pecado, ela não pode ter essa alegria, porque algo sempre está acusando a pessoa. Então, se você está nessa, eu quero te dizer que quando nós começamos a transitar pelas vias do pecado e seguimos nela, estas vias poderão nos levar a lugares que jamais pensamos que iríamos passar por eles. Pergunte a um preso, a um detento, que está condenado a muitos anos de cadeia, e ele vai te dizer isto. Pessoas nos dizem, eu nunca imaginei, pastor, que eu fosse capaz de fazer isto, ou eu nunca imaginei que fulano fosse capaz de fazer isto. Por quê? Porque começou a transitar pela via do pecado e continuou andando nessa via. O preço do pecado, meus irmãos, sempre é muito mais alto do que o crente pode pagar. Sempre é muito mais alto. Às vezes, até mesmo do que ele está disposto a pagar. Porque este preço é tão alto que o crente às vezes se perde na sua própria fé. Quantas pessoas, talvez você conhece alguns e sabe do que eu estou falando, quantas pessoas que você sabe que serviam na igreja, que eram fiéis e tinham uma vida regular na igreja, uma vida regular com Deus, e hoje já não estão mais, porque começou com um pecado dele próprio, ou então começou a ver pecado nos outros. Começou a ver pecado nos outros, começou a ver pecado no pastor, pecado no líder. Está tudo bem com a tradução? Está bem? Ok. As biografias têm a tendência de falar dos grandes feitos e da qualidade dos nossos heróis. Mas eu louvo a Deus pela Bíblia, porque a Bíblia, ela é uma biografia dos nossos heróis que não esconde seus erros. Não esconde os erros. Por quê? Porque é a verdade. E o ser humano peca. O ser humano peca, e a Bíblia vai dizer isso. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção alguma. Só existe uma maneira do homem ser restituído à glória de Deus, que é aceitando Jesus como seu Salvador. Então, nós vemos que a Bíblia, ela não esconde, a Bíblia não está escondendo no texto que nós lemos ao que aconteceu com Davi no segundo livro de Samuel, do capítulo 11 em adiante. Depois que pecou, Davi fez tudo para esconder o seu pecado. Aqui está falando do pecado de Davi com uma mulher que se chamava Betseba, e que vocês conhecem a história. Conhecem a história? Não preciso contar a história porque vocês conhecem. Davi pecou com Betseba em adultério. E depois de pecar em adultério, Davi pecou mais e mais e mais. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. E o pecado que começou simplesmente com ver, porque é assim que começa o pecado. O pecado que começou com ver, que entrou no coração de Davi, passou a ser cobiça,
Depois ele foi, tomou aquela mulher para ele, usando inclusive da autoridade que ele tinha de rei, abuso de poder. E ele então comete adultério com aquela mulher, né? Depois, ele precisa de esconder o seu pecado. E nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. E Davi então, ele começa a cometer várias infrações. Um crime, meus irmãos, ele é julgado por tudo aquilo que aconteceu no contexto do crime. E, de acordo com o que acontece no contexto do crime, o crime vai aumentando cada vez mais, de acordo com a lei, o crime vai aumentando cada vez mais a pena daquele crime. Então, é o que nós vemos que aconteceu com Davi. Se você for, como eu disse, em uma penitenciária, eu já tive essa oportunidade de conversar com pessoas que estão aí, em que começou com um abismo muito pequeno, e ele foi caminhando de abismo em abismo, e depois passou a ser como uma teia de aranha, que a pessoa já não consegue mais sair daquilo. Sabe, contou uma mentira pequena, mas agora tem que contar uma um pouco maior, para cobrir aquela que foi contada, e depois tem que aumentar para cobrir, e depois tem que começar a esconder, e esconder, e esconder. Vocês se lembram do pecado de Acã? O que foi que ele fez para ter que esconder o seu pecado. A palavra de Deus nos diz, em 1 Timóteo 5:24, o seguinte, diz assim, ó: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Marcos 4:22, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Escuta bem isso, igreja. E nada faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se você está na via do pecado, pensando que você vai continuar encoberto, presta atenção no que está dizendo a palavra de Deus, porque não tem nada que não será manifesto. Nada, nada, nada. Até o meu pensamento ele sabe. O que eu posso esconder dele? Ele sabe a palavra antes que eu fale. Não me pergunte, porque este é um conhecimento que a palavra de Deus vai dizer, olha, é demais para mim, jamais poderei entender. Então, se você entrou nesta manhã e está tentando esconder seu pecado, saiba que quem esconde o seu pecado o tenta fazer porque não tem temor de Deus. Quem tenta esconder pecado é porque não tem temor de Deus. Agora, quem confessa o pecado vai entender o que aconteceu com Davi depois que ele pecou. Gálatas 6, 7, 8 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Se trata da lei, da plantação e da colheita. Cada fruto tem o seu próprio código genético. Quem planta qualquer tipo de pecado colherá as consequências do mesmo. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Alguém me perguntou, pastor, existe pecadinho e pecadão? O que vocês acham? Hã? Existe um pecado que é maior do que o outro? Veja bem. No sentido, a Bíblia, tem pecados na Bíblia, entendeu? É outra pregação, mas veja bem. Tem pecados na Bíblia, que a Bíblia fala assim, e cometeram grande pecado contra Deus. Isso me dá a entender que sim, tem pecadinho e tem pecadão. Porém, quando nós analisamos teologicamente, nós vamos ver que tanto pecadinho como pecadão, no outro sentido, não tem diferença. Por quê? Pecadinho e pecadão traz consequências. Então, por que tem grande pecado contra Deus? Porque tem pecado, por exemplo, tem crime que são mais graves do que o outro. Na semana passada eu assisti uma história que eu não conhecia do Brasil, que é a história do maníaco do parque. Quantos conhecem? Quem se lembra do maníaco do parque? Eu creio que nós que já moramos fora do Brasil muitos anos não sabemos, mas a turma que estava no Brasil sabe, né?
Uma vez eu cheguei no Brasil, e um amigo, eu cheguei no Brasil, estava mais ou menos na época que tinham encontrado e tinham prendido o maníaco do parque, né? Eu estava em Belo Horizonte, e um amigo me disse, parece que eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei assim, não, meu irmão, eu nunca te vi, nós não conhecemos. Ah, já sei, você parece com o maníaco do parque. Nunca me esqueci disso, eu não sabia nem quem era o maníaco do parque, né? Aí fui ver a história do cara e realmente achei o cara parecido comigo. E saiu agora na Prime Video a história do maníaco do parque, que também é uma série. E eu vi essa série. Uma série rápida, você pode ver que são 4 ou 5 capítulos, ou coisas assim. E eu vi, né, a história, então, deste maníaco do parque, que ficou conhecido assim. E a luta de uma jornalista para provar os crimes dele. Ele foi preso e condenado por quê? Porque os pecados, o principal pecado dele era a atração física pelas mulheres. Porém, ele tomava as mulheres, as agredia sexualmente, com violência, e depois ele matava as mulheres. Em muitos casos, ele matava a mulher antes, para ter relações sexuais dela com essas mulheres mortas. Uma coisa absurda. E ele foi condenado a, me parece que 200 e tantos, ou 400 e tantos anos de cadeia. Mas ele vai sair em 2028, eu creio, porque vai cumprir 30 anos. Então, no Brasil não se pode cumprir mais de 30 anos. O que é que eu estou querendo dizer para você com isso? Porque o pecado é assim, é como um crime, ele tem várias vertentes, de acordo com o crime aumenta a pena. Então, nesse sentido, não existe um crime pequeno ou grande. Crime é crime, como pecado é pecado. Porém, dependendo do pecado, ele vai trazer muito mais consequências para a tua vida. E foi isto que aconteceu com Davi. Quem planta, colhe o que plantou. É a lei da colheita, né, e da semeadura. Se você planta uma semente pequena, você colhe muitos frutos. Então, tem que ter cuidado com o que está plantando. Mas, regressando ao nosso texto, Natã repreendeu Davi. E o próprio Davi, sem saber o que ele estava falando, ele mesmo decretou a sua sentença. Davi decretou a sentença dele. Nem precisou de Deus decretar a sentença para Davi, porque Davi decretou a sua própria sentença, no versículo 5 e 6, vocês acompanharam comigo. Porque Davi, ele diz que aquele homem não se compadeceu, lembram da história? Um homem rico, tinha vacas e ovelhas, e tinha muito. E vinha alguém visitá-lo. E ele, em vez de tomar da sua casa, da sua própria, da sua riqueza, da sua prosperidade, ele foi lá e tomou, talvez com violência, a cordeirinha do homem pobre. E ele então, ele mata aquela cordeirinha e eles vão comer aquela cordeirinha do homem pobre. Por que ele não fez com o seu? E Davi então falou assim, esse homem é digno de morte. Veja a sentença de Davi. E 4 vezes deve pagar. Por que Davi falou isso? Porque ele lembrou da lei. Isso é bem curioso, meu irmão. Porque a pessoa que está transitando pelo pecado, ela sempre se defende. Ela sempre se defende. E às vezes usando até a própria lei para se defender. Eu tenho um grande amigo que foi, já aposentou agora, é o meu pastor lá no México, inclusive, ele foi professor catedrático da Universidade do Estado de Direito, né? E ele me diz assim, tem causas que me chegam, me oferecendo rios de dinheiro que eu não as tomo porque eu sou filho de Deus. Porque existem como provar dentro da lei que aquele criminoso, ele as coisas vão caminhar de uma maneira que ele vai passar pouco tempo na cadeia, ou inclusive que ele nem vai para a cadeia. Então, o criminoso ele sempre tem, e Davi sabia da lei, porque em Êxodo 22:1, olha o que dizia a lei, se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Vejam que Davi conhecia a lei. O outro código da lei se tratava do assassinato, que foi outro pecado de Davi. Um abismo chama outro abismo. E o outro pecado de Davi, Êxodo 22, 12 e 14, nos diz assim, ó, quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas, veja bem, se alguém agir
premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Essa era a lei. E Davi conhecia a lei. Então, quando Davi dá a sentença para aquele homem, Davi está falando, ele infringiu a lei, ele merece morrer. Mas antes de morrer, que pague 4 vezes. E Davi, então, estava dando a sentença. Então, quando Davi dá essa sentença, Natan diz para Davi, você é este homem. Nós imaginamos aí uma cena assim de, apontando o dedo na cara dele assim, você é este homem. Você, meu irmão, que está pecando, está transitando nas vias do pecado, seja ele qual for, que está tratando de esconder o seu pecado, maridos que querem esconder pecados de suas esposas, esposas que querem esconder pecados dos seus maridos, filhos que querem esconder pecados dos seus pais, antes de esconderem deles, você está pensando que pode esconder de Deus. Isto é falta de temor. Porque se você peca uma e outra vez, repetidas vezes, você continua pecando, pensando que alguém não está vendo, você está esquecendo que Deus está vendo. E se Deus está vendo você pecar uma e outra vez, e você sabe que Ele está vendo, você sabe que você está escondendo de todos, menos de Deus, é porque você não tem temor a Deus. Simples assim. Que fácil é para nós apontar os pecados dos outros e esquecer dos nossos próprios. É digno de morte, foi a sentença de Davi. E agora nós vemos que Davi, então, ele enfrenta 4 consequências do seu pecado, porque ele disse que aquela pessoa tinha que pagar 4 vezes mais. Era a lei do Êxodo, e Davi também decreta isso. Vejam bem as consequências na vida de Davi do seu pecado. Volto a dizer que estamos falando do homem segundo o coração de Deus. O filho do adultério morreu, porque Davi pecou com Betseba, ela se engravidou, e agora estamos em problema, porque temos que esconder isto. Temos que esconder o nosso pecado, ninguém pode saber. E agora, o que a gente faz? Vamos armar um jeitinho, e para isto o brasileiro é bom para caramba, né? Brasileiro é bom para caramba. Vamos armar um jeitinho, que vai parecer que o filho é filho do teu marido. E ele dá ordens, porque ele tinha poder, ele dá ordem ao marido que venha da guerra. Traz ele para cá, para que ele se deite com a sua mulher. O que ele não sabia, era que o cara era fiel para caramba. O que ele não sabia, é que aquele homem era homem de princípios. E ele não fez isso, porque ele disse, como me deitarei com a minha mulher? Se os meus amigos soldados estão na frente da batalha, não vou fazer isto. E não entrou, e não dormiu com a sua mulher. E Davi se desesperou, não funcionou o primeiro jeitinho. Não funcionou o primeiro jeitinho. Manda ele de volta para a guerra. Mas como é que vai ser isto? Ela está grávida, vai aparecer o filho, e ele estava na guerra, como vai justificar isso? Todos sabem, todos sabiam que Davi tinha tido relações com ela. Como esconder isso agora de Urias? Então Davi começa a entrar em outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E Davi agora começa a entrar em outro abismo, e Davi agora planeja a morte de Urias. O homem segundo o coração de Deus. Se o homem segundo o coração de Deus pode pecar assim, meu irmão, quanto mais eu e você. Quanto mais você e eu estamos sujeitos também. Veja bem então, que essa foi a primeira consequência. Se você quiser ler depois, em 2 Samuel 12, 18, a segunda, o filho de Davi violou a Tamar, sua outra filha. 2 Samuel 13, 11 e 14, você vê essa história. Onde o filho de Davi, Amnon, violou sua outra filha. Não eram filhos da mesma mãe. Ele violou a Tamar. Essa foi a segunda consequência. A terceira, Absalão, seu filho, matou a Aminon, esse filho que tinha violado a irmã, né? Vingou a irmã. Terceira consequência. Quarta, 2 anos depois disto, o próprio Absalão trama e tira o pai do seu reino.
e tira Davi de rei, e ele passa a reinar. 2 Samuel 15, 14 e 15. Então, veja para vocês isto, as consequências na vida do próprio Davi. E você vai ler lá isto na Bíblia, meu irmão. E você vai ver que todas estas consequências, porque veja bem que em 2 de Samuel 12, 18, você vê a primeira. Apesar que Davi jejuou e orou, a consequência veio, porque ele jejuou e orou para que o menino não morresse. Entrou em Davi, então, depois que o menino nasceu, um amor por aquela criança. E Davi tentou fazer tudo, ele tentou negociar com Deus, ele tentou arrumar uma maneira de que Deus o perdoasse. Ele chorou, ele jejuou, ele implorou, ele clamou, ele buscou a Deus, passou noites em claro. Deus perdoou o pecado de Davi? Sim! Quanta misericórdia não há em Deus. Pecados, como o do maníaco do parque, por exemplo, que você vê e fala, ele merece morrer. Não merece nem sequer ir para a cadeia, ele merece a morte. E tem gente, meu irmão, que realmente merece a morte. Tem gente que realmente merece a morte. Até mesmo no conceito de Deus, sabia disto? Até mesmo no conceito de Deus tem pessoas que merecem morte, mas isto é outra pregação. Então, aqui em 2 Samuel 12, 18, nós vemos esta primeira consequência, e a segunda foi a atração física de Aminon, né? A atração física de Aminon pela própria irmã veio como segunda consequência, porque a mulher era muito bonita, e ele então quis, e ele forçou a mulher. Não dá tempo de ler, mas essa história está em 2 Samuel 13, do 11 ao 14, né? Então esta foi a segunda consequência. Pergunta: o que sente um pai ao ver a sua filha violada? O que pode sentir um pai ao ver a sua filha violada? Olha o pecado de Davi. Agora, eu aperto mais a pergunta. O que sente um pai ao ver a filha violada pelo outro filho? Pior ainda, né? Então você vê isto também na vida de Davi. Mas vamos correr para dar tempo hoje. Então, esta foi a terceira consequência. E depois vem então, em 2 Samuel 15, 1 a 6, não temos tempo para ler, mas você vê que aí então Absalão, ele começou a furtar o coração do povo contra Davi, na tentativa de ser rei no lugar de seu pai. E a Bíblia vai dizer assim, que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Os homens vinham até suas causas com o rei. Absalão corria antes de entrar na presença do rei e falava com ele, olha, a sua causa é esta e esta. E Absalão dizia, se eu fosse rei, eu dava causa favorável a você. Mas como meu pai, ele é rei, quem sabe o que vai acontecer? Então, Absalão ganhou o coração, e você vai ler isso na Bíblia, no versículo 13 aí, do capítulo 15, você vai ler isso. Olha, irmãos, na frase mais diabólica de Adolf Hitler, ele disse, uma mentira falada muitas vezes e por muito tempo, passam a crer nela como se fosse uma verdade. Então você tem que ter cuidado com isto. Olha, muitos dizem, e até mesmo eu já disse, a pessoa que eu menos esperava me enganou e me traiu. Já aconteceu com você? Com pastor isso acontece muito, meu irmão. Se você quiser vir para o ministério, pode vir, mas venha sabendo. Primeira vez que um pastor me disse isso, ele me disse que eu estava bem novinho assim no meu ministério, todo animado, feliz, porque Deus estava usando aquela coisa. Ele me chamou, você já passou alguma traição, meu irmão? Eu falei, não, pastor, graças a Deus. Ele não vai passar. Como assim, pastor? Vai passar. Quando passou a primeira, eu falei, e depois dessa vieram mais e mais e mais. Então, você sabe do que eu estou falando. Quando o seu melhor amigo te trai, com Davi foi pior ainda, porque foi o filho que o traiu. O filho tirou dele o reino. Agora, você vai ver aí essa história aí em todo o livro de 2 Samuel. Você pode começar a ler Samuel aí do 11 e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, que você vai ver toda essa história. Meu amigo e meu irmão que me escuta.
para nós já irmos terminando por hoje. Seja qual for o pecado que você está começando a transitar nas vias dele, eu te aconselho, porque eu só posso te aconselhar, não posso fazer muito mais por você. Seja qual for o pecado, e eu poderia aqui agora enumerar pecados, mas nem vou fazer isto, você sabe se está. Seja qual for, saia dele imediatamente. Confesse imediatamente, porque se você confessar, você vai estar cumprindo o que a palavra de Deus diz na primeira carta de João 1:9, diz: se confessarmos os nossos pecados, vamos ler comigo? Se aleluia, glória a Deus, porque Deus é o único que pode perdoar os nossos pecados, seja ele qual for. Então Davi vai entender isto, e Davi vai passar todo o processo, não vai correr do processo, isso também é muito importante, não correr do processo, e Davi vai passar o processo. Se tenho que chorar, eu vou chorar. Se tenho que jejuar, eu vou jejuar. Se eu tenho que clamar, eu vou clamar. Seja o que for que esteja neste processo, eu quero passar por ele. Se você está disposto a passar por este processo, aí você vai entender Davi. Você vai entender primeiramente que você pode pecar como ele pecou. Ai, pastor, nunca, jamais. Eu jamais vou fazer isto. É também o que ele pensava antes. Mas eu estou te dizendo que se você começar a transitar pelas vias do pecado. O pastor Carlos falou algo na ministração dele que chamou a minha atenção, que eu nunca tinha parado para pensar. Porque ele disse assim que aí no seu quarto, no seu momento, no seu quarto que esteja escuro, você tem no seu celular o mundo todo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Está tudo aqui, ó, naquela telinha ali. Eu fiquei lembrando, sabe de quando, pastor? Não sei se você... O pastor é da época, sim, você é da época. Vocês são da época do Almanaque Abril, quantos são? 1, 2, pouca gente. Não, levanta a mão, João, por favor, me ajuda, né? Quem é da época das bancas de revista, que a gente ia lá para comprar? Tá bom. Todo mês eu ia comprar o Almanaque, eu era louco por geografia. E eu gostava de guardar as capitais todas, sabe? Do Brasil, acho que até hoje eu sei. Quer ver? Não, quer ver. Então, as capitais dos países do mundo, eu gostava muito daquilo, né? Eu era muito ruim de matemática, mas eu era bom de geografia e de história. Então, eu gostava muito daquilo. Hoje em dia, você tem tudo aqui na telinha do seu celular, tudo. O mundo todo está aí. E está muito mais fácil para pecar do que antes. Um clique em uma página te leva a... Nem precisa clicar, meu irmão. Eu gosto muito de futebol, né? Eu gosto muito de futebol. Então, eu gosto muito de esportes de uma maneira geral. Então, quando eu acho que por estar e por ser uma pessoa que acessa páginas de esporte e tudo isso, o que me chegam de propostas pornográficas, sem eu pedir, sem nada, aparece lá. Aparece lá, pum. É um clique, é um lugar que você vai errado, é uma cena que você vê, que você pode evitar de ver e você não vê. Tudo isso é um abismo que te leva a outro abismo. Davi passou pelo processo, não temos tempo para entrar, e Davi então, ele passou e conseguiu vencer isso, e Davi se sentiu novamente na presença de Deus, e no Salmo 32 ele escreve assim, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, escuta bem, igreja, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Escuta bem isso, por favor. Você que está transitando pela via do pecado, sai daí. Olha bem o que está dizendo o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri.
Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus perdoa qual seja o seu pecado, seja qual for. Desde que você passe por este processo, confessa, se arrependa e saia daí. Lembra o que ele disse com a mulher adúltera? Você está perdoada, mas vai e não peques mais. Então, se você está passando por este tempo, nós queremos te dizer exatamente isso. Porque é isso que diz o versículo 3 que nós lemos. Vemos que o pecado tira a nossa paz. A paz vai embora. No verso 5, Davi vai dizer então: confessei o meu pecado e não encobri a minha maldade. E você depois vai ler no Salmo 51, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Eu recomendo que você leia, que você medite no Salmo 51, onde Davi clamava pelo perdão de Deus. A melhor coisa que tem, quando você está mal com uma pessoa, é a reconciliação. É muito bom ser reconciliados. E com Deus é a mesma coisa. Nós nascemos irreconciliáveis com Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a minha mãe me concebeu em pecado. Eu já nasci em pecado. Então eu precisava de reconciliação de Deus para comigo. É por isso, meu irmão, que biblicamente falando, o mundo é inimigo de Deus. A gente canta e a gente diz, por exemplo, que o amor de Deus é incondicional, mas não é. O amor de Deus não é incondicional. Isso é Bíblia. Lê Romanos 5 que você vai ver isso. Por quê? Porque o homem, ele está irreconciliado com Deus. E o amor de Deus, no versículo mais famoso da Bíblia, ele vai dizer que Deus amou o mundo, que deu para quem? Todo aquele que nele crê. Olha a condição aí. O amor de Deus é para quem nele crê. Quem não crê em Deus, a Bíblia chama de inimigo de Deus. Então o homem precisa de ser reconciliado, mas isso é outra pregação, isso é estudo bíblico. Entendeu? Então, Salmo 51, Davi, então, ele diz isto, tá bom? E eu recomendo você que ele clama pela misericórdia de Deus. E ele fala: apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. E nós ficamos por aqui hoje. Porque este salmo se trata do grito de um pecador que sabe o que fez contra Deus. E terminamos dizendo: o seu pecado, ele é primeiramente, antes de ser contra a tua esposa, antes de ser contra o teu pastor, antes de ser contra o teu marido, antes de ser contra a tua mãe, contra o teu pai, contra o teu amigo do trabalho, antes de ser contra o teu pecado, primeiramente ele é contra Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Quando você peca, saiba que o primeiro atingido pelo seu pecado é Deus. E o único que Deus pede a você, irmãos, olha, Deus é maravilhoso. Quantos podem dizer comigo? Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. A bondade de Deus não tem fim. Como pode Deus? Que sentença que você daria para o maníaco do parque? Morte. Morte. Cadeira elétrica. Que sentença que Deus tem misericórdia para esse pobre ser humano. Se ele confessar, se arrepender e receber a Cristo, ele vai se reconciliar com Deus. É incrível a bondade de Deus, e é isto que Davi dizia, porque a lei acusa. Mas nesta manhã, Deus está dizendo para você se lembrar da sua palavra, que diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 10, 4. Este é o fim da lei. E eu espero que você caminhe. Né? Nós cantamos hoje que nós queremos entrar pelo novo e vivo caminho. Não cantamos isso hoje?
Entrar pelo novo e vivo caminho. Não queira ir pelo velho, porque o velho é da acusação, o velho é do sacrifício, o velho é que você tem que sacrificar de manhã, de tarde, de noite. O novo é o da misericórdia, o novo é onde você entra no Santo dos Santos e o Senhor está aí para te perdoar. Fecha os teus olhos.